E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Gomes, aqui do canal Sem Mais Educação, e no vídeo de hoje vamos dar início ao nosso curso de matemática com o primeiro tópico, conjuntos. Para iniciar, vamos conceituar conjunto e elemento. Na matemática, conjunto e elemento são conceitos primitivos, com isso, são aceitos sem definição. Entretanto, o senso comum nos dá uma ideia de conjunto como um agrupamento e elemento como as partes integrantes daquele conjunto. Vamos aí a alguns exemplos do nosso cotidiano. O sistema solar, sendo seus elementos os planetas, o alfabeto, sendo os seus elementos as letras, e os algarismos arábicos, sendo seus elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Os conjuntos podem ser classificados em finitos, que é aquele que, caso fosse feita uma contagem de seus elementos, essa contagem teria fim. E infinitos, que é justamente o caso contrário, ou seja, se fosse feita essa contagem, ela nunca teria fim. Como exemplo, aqui nos conjuntos finitos, nós podemos ter as vogais A, E, I, O e U. Também os números de 1 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Notem que ambos os conjuntos têm 5 elementos. Portanto, como nós podemos fazer essa contagem, esse é um conjunto finito. No entanto, vamos agora ver os conjuntos infinitos. Como exemplo, nós temos os números pares. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e vai embora. Temos ainda infinitos números pares que, se fôssemos continuar escrevendo, nós nunca acabaríamos. Então, um conjunto infinito. Para representar conjuntos, nós geralmente vamos utilizar letras maiúsculas. Pode ser o A, o B, C, D, pode ser X, pode ser Y, qualquer letra. Geralmente, lógico, isso não é uma regra, mas geralmente se utilizam letras maiúsculas. Já para os elementos, o costume é de se utilizar letras minúsculas. Aqui eu estou botando as vogais, mas pode ser muito bem ali uma consoante, pode ser o X, pode ser o Y, pode ser o S, o R, qualquer letra minúscula. Não é uma regra, mas em geral se faz assim. Existe uma relação entre conjuntos e elementos que indica se determinado elemento é ou não parte de um conjunto, e é denominada de relação de pertinência. Vamos tomar como exemplo um elemento X e um conjunto A. Se o elemento X é parte desse conjunto A, nós dizemos que X pertence a A. E nós utilizamos a notação X pertence a A. Esse símbolo aqui quer dizer pertence. Agora, se X não é elemento de A, nós diremos que X não pertence a A. E utilizaremos um símbolo bem parecido. Só o que muda é que ele tem um traço que indica que não pertence. Para exemplificar, vamos pegar esse conjunto aqui, um conjunto A. Esse conjunto é composto pelos elementos 3, 4, 5 e 6. Vamos agora pensar aqui no elemento 3. O 3, ele está bem aqui, ó. Ele é elemento do conjunto A. Então, nós diremos que 3 pertence a A. Agora, se nós pegarmos, por exemplo, o número 8, 8 não está aqui dentro do nosso conjunto. Então, 8 não pertence a A. A relação de pertinência também é um conceito primitivo, ou seja, aceito sem definição. Agora, vamos às representações do conjunto, e existem 3 formas de se fazer isso. A primeira delas é enumerando os elementos. Dessa forma, nós vamos dispor todos os elementos do conjunto entre chaves e separados por vírgula. Vamos ter como exemplo aqui o conjunto das vogais. Notem, é um conjunto finito com uma pequena quantidade de elementos. Então, vamos aqui pegar, abrir chaves e começar a dispor os elementos separados por vírgula. Ok? Aqui, números inteiros positivos. Notem, aqui já temos um exemplo de conjunto infinito. Como nós vamos fazer isso? Não seria possível escrever todos os elementos, porque por ser um conjunto infinito.
Mas nós podemos fazer o seguinte: pegar uma pequena quantidade de elementos desse conjunto, aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, aqui uma pequena quantidade, e depois usar reticências para indicar que é um conjunto infinito. Agora, números inteiros de 0 a 500. Esse já é um conjunto finito, mas com uma grande quantidade de elementos. Seria inviável fazer essa representação utilizando todos os elementos. Então, o que nós podemos fazer? De maneira semelhante a um conjunto infinito, nós podemos começar com uma pequena quantidade de elementos. Agora, usamos reticências e depois uma pequena quantidade do final desse conjunto. Eu poderia usar apenas o 500, ou então posso também botar 499 e 500. Qualquer uma das duas formas está correto. A segunda forma é através de uma propriedade que vai representar todos os elementos daquele conjunto. Vamos utilizar como exemplo aqueles que já usamos anteriormente, começando pelas vogais. E vamos fazer da seguinte maneira. Agora, como que nós lemos isso aqui? É muito simples. X tal que, essa barra aqui indica tal que, X é vogal. Muito simples, né, pessoal? Agora, números inteiros positivos. Bom, números positivos são todos aqueles que são maiores do que zero. Mas só tem uma coisa aqui. Ele diz que os números são os números inteiros. Então, nós temos que fazer da seguinte maneira. X pertence aos inteiros. Se vocês ainda não estão habituados com essa simbologia aqui, não se preocupe que na aula de conjuntos numéricos vai ficar tudo bem claro. X pertence aos inteiros, tal que x maior do que zero. Ok? Bem simples, né, pessoal? Mais um exemplo aí, números inteiros de 0 a 500. Mais uma vez, ele pede que sejam só os inteiros. Então, x pertence aos inteiros e tal que ele fala que é de 0, ou seja, incluindo 0, a 500. Então, inclui tanto 0 quanto 500. Então, o x ele tem que ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 500. Muito simples, né? A terceira forma é o diagrama de Venn. É muito habitual nós utilizarmos uma forma circular e, dentro dela, dispor pontos que vão representar os elementos de um conjunto. Como exemplo, vamos utilizar novamente as vogais. Então, vamos fazer aqui algo que lembre um círculo e vamos utilizar pontos que vão cada um representar os elementos desse conjunto. Então, o O e agora, para finalizar, o U. Mais um conjunto aí na tela para vocês. Vamos fazer aqui algo lembrando um círculo e começar a colocar pontos, e cada ponto vai representar um elemento desse conjunto. Vamos agora conhecer três tipos de conjuntos importantes: o vazio, o unitário e o universo. O conjunto vazio é aquele que não possui elementos, ou seja, a propriedade que o representa não vai gerar nenhum resultado. E nós vamos representá-los por essas simbologias aqui. Ou então essa, ou então a gente pode utilizar aqui chaves sem nada dentro, ok? Como exemplos nós temos o quê? X tal que x ao quadrado vai ser menor que zero. Bom, pessoal, nenhum número elevado ao quadrado vai resultar em um número menor que zero, em um número negativo. Então, essa aí é uma propriedade falsa e logo isso aqui é um conjunto vazio. Outra propriedade que nós temos é essa aqui, ó. X pertencente aos naturais, tal que x vezes 2 é ímpar. Bom, pessoal,
nenhum número natural, ao ser multiplicado por 2, vai resultar em número ímpar. Então, mais uma propriedade falsa e logo mais um conjunto vazio. O conjunto unitário é aquele que possui apenas um único elemento. Como exemplo, nós temos esse conjunto aqui, ó, x tal que x é nulo. Bom, pessoal, nesse conjunto aqui, o único elemento que nós teremos é o zero. É o único número que é nulo. Então, esse é um conjunto unitário. Outro conjunto unitário que nós temos é esse aqui, ó, x tal que x é primo e par. Bom, pessoal, o único número que é primo e par é o 2. Então, mais um exemplo de conjunto unitário. O conjunto universo é aquele que envolve todos os elementos do assunto estudado. Ele é representado pela letra U. E nos diagramas, ele é usualmente representado por retângulos. Como exemplo, vamos pensar quando nós queremos as soluções reais de uma equação. Nesse caso, o universo vai ser igual aos números reais. Agora, imagine que a partir de um ponto P, você queira determinar os pontos que estão equidistantes a esse ponto P. Se o nosso conjunto universo for uma reta, nós teremos apenas 2 pontos, que vão dividir aqui em 2 segmentos iguais. Então, se o conjunto universo for uma reta, teremos apenas 2 pontos. Agora, se o conjunto universo for um plano, nós teremos a formação de uma circunferência. Todos os pontos estarão equidistantes de P e uma distância que nós chamamos de raio, que vai ser o raio da circunferência. Agora, se nós mudarmos o conjunto universo para o espaço, nós teremos a formação de uma esfera. E, assim como na circunferência, nós teremos que todos os pontos estarão equidistantes ao ponto P, que nós chamaremos de centro, estarão equidistantes a uma distância r, que nós chamaremos de raio. Note que, dependendo do conjunto universo, podem existir diferentes soluções para a situação de estudo. Por isso, a necessidade de ele estar bem determinado. Quando o conjunto universo não estiver determinado, devemos considerar o maior possível. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, pois só assim vocês receberão cada vídeo no momento que ele for postado e não vão perder nenhuma novidade. Também deixem o like de vocês aí no nosso vídeo, pois só assim vocês ajudam o canal a crescer e a se desenvolver. Compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês e também curtam a nossa página do Facebook. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima!